tempo de avivamento. Você tem motivo para celebrar Jesus? Então celebre a Ele com o seu louvor, porque os livres se expressam, os livres são livres. Eu acredito que eu li uma palavra que dizia assim, que os jovens se alegrariam na dança, as virgens se alegrariam na dança. Então nós temos motivos para celebrar. Amém. Lugar de tristeza é daquela porta para fora. Se tem um lugar onde a tristeza não pode entrar, é na porta da sua casa para dentro e da porta dessa igreja para dentro. Porque aqui e na sua casa é um celeiro de avivamento. Você crê nisso? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Vamos entrar aqui na palavra com o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, poderoso, nós entregamos esse momento ao Senhor. Declaramos, Pai, agora, Senhor, a liberdade do seu Espírito, o poder do Espírito Santo seja sobre esse lugar, neste momento. Profetizamos agora, meu Deus, a sua glória, a sua unção, o seu poder, Senhor, a nuvem, Senhor, de glória, meu Deus, a coluna de fogo seja estabelecida neste lugar. Nós amarramos e amordaçamos todos os demônios, Pai, que vem tentar contra, Senhor, a sua vontade neste lugar. Nós nos expulsamos, meu Deus, para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Declaramos agora, Senhor, planta, meu Deus, anjos, Pai, com espadas desempenhadas neste altar, meu Deus, neste lugar, sobre essa igreja, sobre essa casa. Em nome de Jesus, que nenhum mal, Pai, venha sobre nós. Se nós oramos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Quando é uma palavra conhecida, o Senhor deu e eu estava ruminando essa palavra nos dias e o Senhor veio confirmando durante esses dias no meu coração e graças a Deus Ele me deu a chance de poder compartilhar com os irmãos. Glória a Deus! Quem tem aula comigo na escola de líderes sabe que eu bato em cima dessa palavra, né? Essa palavra, ela revela o caráter do líder, o caráter do cristão, o propósito, né? Eu costumo dar ela até em prova, a qual nós deveríamos até decorar essa palavra, porque foi uma revelação que Jesus trouxe de uma forma assim poderosa a abrir os olhos daqueles que estavam ao redor dele. E eu acredito que abrirá os seus olhos também, em nome de Jesus. Amém? Estou me sentindo um pouquinho sozinho aqui. Está sem cabo. Ah, está sem cabo. Mas o Senhor vai providenciar o cabo, em nome de Jesus. Se Ele não providenciar, Ele já providenciou o Espírito Santo e é o mais importante nesse lugar. Amém? E lá em João 15, eu não vou ler ainda, eu vou explicar primeiro, daqui a pouco nós vamos entrar e ler aqui a palavra-chave que o Senhor me deu. Amém? Essa ministração, o Senhor me deu um tema que é o seguinte: a importância de um legado. Amém? O que é um legado? Né? O que é um legado? Porque na visão nós aprendemos algumas palavras que são meio assim difíceis. Você não ouve no vocabulário normal, né? Legado, ato profético, um monte de coisas que a visão nos presenteia, né? O reino nos presenteia, e às vezes nós não paramos para observar qual o sentido, qual o significado, e não mergulhamos profundo ali no significado daquela palavra. E a palavra legado, ela traz uma resposta acerca de legado, é uma disposição feita, né? Eu vou falar no sentido normal,
é uma discussão feita em um testamento para benefício de outra pessoa. Ok? Legado é deixar algo de valor ou não para outra pessoa. Amém? Vem do latim, legatus, e legado é como se fosse uma herança. Amém? Então, a Bíblia diz, né, que Apolo plantou, Paulo regou e Deus deu crescimento. Então, o legado, nesse sentido, veio sobre quem? Sobre nós. Porque esse crescimento se estendeu a nós. Então, pessoas vão alcançar e entrar debaixo do legado ao qual você vai estabelecer. Em nossa vida espiritual, nós passamos por algumas fases. E eu quis separar aqui 3 fases, né, que nós passamos. Isso não é 100%, é uma revelação que o Senhor me deu. Amém? Então, não é uma regra, não é um dogma, não é isso. É uma revelação que o Senhor me deu. Né? E uma das fases, a primeira é: você entendeu o chamado, o propósito, a razão e o destino no qual você nasceu nesse planeta, porque, pelo incrível que pareça, existem pessoas que não sabem por que nasceram, não sabem porque elas vivem, né? Tinha uma pessoa que falava para mim: eu estou nessa terra só de passagem, né? E isso é uma mentira do diabo, porque nós não estamos nessa terra só de passagem, nós estamos nessa terra para deixarmos um legado. Amém? Então você tem um legado sobre a sua vida, você tem uma responsabilidade sobre a sua vida. O apóstolo Paulo deixou bem claro naquela passagem, a qual ele diz: é colocado sobre mim uma responsabilidade de apregoar o Evangelho, e ai de mim se não apregoar o Evangelho. Ele estava dizendo: ai de mim se não deixar o Evangelho, ai de mim se não semear uma semente a qual outros possam colher. Então, legado é basicamente as pessoas colherem de uma semente que alguém plantou e que talvez você está regando e que Deus vai dar um crescimento. Legado é deixar algo. Você já viu aquelas pessoas que morrem e não conseguem deixar nem o sobrenome? Viu? Aquela pessoa qual por algum momento ela não deixa nada. A pessoa morre, você vai lá, só não deixou um pé de feijão lá no quintal plantado para ninguém comer. Então, o que o Senhor falava no meu coração é que nós precisamos entender que nós temos um legado nessa terra, que nós não estamos aqui de passagem, que nós não estamos aqui para viver um dia após o outro, nós não estamos aqui para viver um dia após o outro, mas estamos aqui para cumprir o chamado e o legado que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. É tempo de despertar isso em nosso coração. Quantas vezes deixamos passar despercebido e não construímos o legado? O legado é uma construção. Você já viu uma construção, como é que é? As pessoas falam assim: meu irmão, estou construindo. Aí a pessoa já fala: olha, dá um trabalho, suja tudo. Precisa do quê? Investimento, precisa de tempo, paciência. O legado é uma construção, a qual nós precisamos dispor de tempo, investir, ter paciência. E uma coisa na construção: só quem vê aquela construção terminada é quem? É quem sonhou. É quem sonhou. Então, só quem pode ver a colheita do seu legado lá na frente é você. Nós temos que nos projetar. Presta atenção em mim. Nós temos que nos projetar e deixarmos um legado nessa terra. Se um dia Deus nos der a graça, lógico que vai nos dar em muito tempo, um tempo muito recorde,
de sairmos deste lugar e irmos para um lugar maior. Que legado nós deixaríamos nesse lugar? Ou se um dia nós partirmos, lógico que nós vamos partir, ninguém vai ficar na semente dessa para melhor. Que legado nós deixaríamos hoje? Então nós passamos por 3 fases, né? Que é descobrir qual o propósito, a razão de você ter nascido nesse planeta. A segunda fase é Deus trabalhar com a apropriação, porque quando você entende o propósito, quando você entende a causa, a razão, como diz o professor Girafales, né? O motivo, a causa, a razão, a circunstância, quando você entende o propósito de você estar nessa terra, daí Deus começa a entrar com a segunda fase, que é trabalhar com a apropriação e treinar você ao ponto de você ser tomado por Ele e andar no Espírito, viver no Espírito e entender o sobrenatural. Se você não está andando no Espírito, se você não está vivendo no Espírito, é um sinal que você precisa voltar para a segunda fase. Ou talvez você está parado na primeira fase, onde você só entendeu que você tem um chamado, onde você só entendeu que Jesus morreu por você, você precisa fazer alguma coisa. Agora é hora de você entender que você precisa andar no Espírito, ser tomado no sobrenatural. Então, a última fase é a fase mais importante. É a fase em que você vai deixar a sua marca. É a fase a qual você vai deixar o seu legado. Então, nós precisamos deixar o legado. E isso é o transicionar de mente. Porque o legado exige que nós tenhamos uma mente renovada. Sim ou não? Senão nós paramos o tempo. Meu Deus, já pensou se o Melquisedeque lá não transicionasse a mente? Até hoje nós estaremos naquela garagem fazendo célula. Já pensou? Você já viu aquelas pessoas que têm uma enfermidade a qual ela não cresce, ela tem mente de criança? Meu Deus, como é difícil você ver uma situação dessa, né? Então, às vezes, no mundo espiritual, nós estamos com essa enfermidade. E hoje à noite nós somos curados pelo Senhor. Então, é um transicionar de mente para as novidades do reino. Querido, nós estamos acostumados com esse tempo terreno, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. Todos os dias o Senhor tem novidade de vida para você. Todos os dias o Senhor tem algo novo para a sua vida. Né? Então é transicionamento para as novidades do reino e dizer: eu vou colocar a minha vida, a minha chamada, meu coração à disposição do crescimento do reino de Deus para essa geração. Talvez você tenha acompanhado e visto, ou até mesmo ouvido histórias de legados de outras pessoas, mas hoje é o dia de você olhar com os olhos da fé e acompanhar e enxergar o seu legado. Chega de nós ficarmos vivendo o legado dos outros. Chega de nós ficarmos olhando, né? Existe crente águia, existe o crente urubu. Ele fica só urubu observando, né? Urubu observando. Todo mundo caminhando, todo mundo crescendo, e ele lá, o urubu, observando. É hora de nós nos levantarmos como águias e não por observarmos mais. Porque a águia chega uma hora que ou ela vai, ela racha. A mamãe pega a filhinha lá, joga ela de cima, vai lá para ver se vai morrer, a mãe pega de novo até ela aprender a voar. Então, nós muitas vezes estamos acostumados com o legado dos outros, a andarmos debaixo das asas dos outros, mas chegou a hora de nós escrevermos a nossa própria história, irmão. Chega de nós ficarmos dando testemunho de milagre para a vida dos outros. É bênção, mas existe tempo para todas as coisas. Eu quero dizer, você tem um legado, você tem uma chamada da parte do Senhor.
Talvez você entrou aqui hoje, a primeira vez que você está ouvindo isso e não está entendendo nada. O Senhor vai abrir o seu entendimento, mano. E você vai entender que você tem uma chamada da parte do Senhor lá onde você mora, lá onde você trabalha, lá onde você estuda. Devemos entender que o reino precisa crescer. Amém? Agora nós vamos ler lá João, né? Precisa ler. Vamos ler lá? João 15, 16 diz: não fosses vós. Todo mundo aí? Ok? Amém? Quem achou de amém? Amém! Ok. Não fosses vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos ensinei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha para mim. Quando ele diz que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça, ele está falando do quê? De legado. Sim ou não? Sim. Ele está dizendo: olha, eu te escolhi. Não foi você, meu irmão, que decidiu escolher Jesus. Porque no ventre da sua mãe ele já te chamou. Ele já te escolheu. Quando você não era nem um embrião ainda, talvez, o Senhor já tinha planejado uma história de vida para você. Só que chegou um momento a qual ele diz: olha, não fosse você isso. Por que Jesus diria aquilo? Era para as pessoas terem a certeza, a convicção de que elas estavam chamadas, elas haviam sido chamadas por ele. Por isso que ele diz: não fosse vós que me escolhesse, porque às vezes nós queremos negociar, fazer birra, torcer o bico. Isso não funciona. Não adianta. Era o que Jesus estava dizendo. Não adianta você querer servir outro Deus. Não adianta você querer passear pelo mundo e andar por ele. Não adianta. Jesus te chamou, Jesus te escolheu para que vades desse fruto, vosso fruto permaneça. Jesus te chamou para que você deixe um legado nessa terra. Quando eu recebi essa palavra, eu falei: Senhor, eu preciso ter um legado. Eu não posso ser mais um. Eu não posso viver assim. Eu não posso viver e morrer. Eu tenho que viver e ter a certeza de que se eu morrer eu vou viver mais um pouquinho no espiritual. Porque aqueles que decidem deixar o legado, eles passam a não ser mais só chamados, eles passam a ser escolhidos por Jesus. Há uma diferença, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós não podemos passar por essa terra sem deixar o legado. Aí você vai dizer: eu vou sair da igreja, porque eu não sei como eu faço isso. Até no mundo, se você não tiver um legado, você não é reconhecido. Tem muita gente tomando posição de crente lá fora, a posição dos cristãos lá fora, porque decidem viver um legado lá fora. Então, irmão, não tem jeito. O legado é para quem é crente. Talvez você está dizendo assim: eu sou espírita, eu sou budista, eu sou kardecista. Meu irmão, o legado é para todos. O legado, ele é para todos. Nós precisamos deixar uma história neste lugar, nessa vida. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Eu citei aqui um exemplo sobre Isaías, que na morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. Porque Isaías estava acostumado a viver debaixo do legado do rei Uzias. Não é verdade? Estava no palácio, né? Entregava uma profecia de vez em quando, né? Revelava algumas coisas de vez em quando. Mas quando o rei Uzias foi embora, Isaías teve que cumprir o legado dele. Qual é o Uzias da sua vida que vai ter que ir embora para você cumprir o seu legado? Eita Deus! Não estou dizendo que o seu líder vai morrer, misericórdia, está amarrado. Mas estou dizendo que Uzias pode não representar somente uma pessoa.
Uzias pode representar a nossa área financeira, a nossa área física, muitas coisas. Você sabe quem é o Uzias na sua vida hoje, que precisa morrer para você decidir viver o legado que Deus tem para você. Para você decidir ver o Senhor. Porque aqueles que decidem viver o legado, vê o Senhor. Aqueles que não decidem, não vê o Senhor. Se a criança, vamos falar agora de experiência, se a criança não tomar um choque, ou se ela não ralar o joelho, ela nunca vai ter uma cicatriz para dizer: olha, essa aqui eu sofri, mas eu aprendi a andar de bicicleta. É ou não é? Então, os dias precisam morrer na nossa vida. Nós devemos nos levantar e cumprir o nosso legado. Deixe os dias morrer na sua vida hoje. Deixe o Senhor abrir a sua visão para a sua revelação de que você tem uma chamada. Ah, eu estou fraco. Ah, eu estou oprimido. Eu estou sobrecarregado. Mas em 11:28, Mateus, o Senhor nos afirma a dizer: pode vir, venha você que está cansado, venha você que está oprimido, venha você que está sobrecarregado. E nessa noite Jesus não está dizendo só isso, né? Ainda que você não venha, eu vou até você. Porque Jesus não é orgulhoso, Jesus não é soberbo, Jesus não é, deixa eu ver, Jesus, quando ele vê que o negócio não tem jeito, você não vai vir, ou ele move as coisas ao seu redor, como moveu na vida de Isaías, para que você entenda que você precisa dele, você depende dele, né? Ou ele vai até você. Só que ele não é orgulhoso, ele não é soberbo, mas uma coisa ele é educado. O Senhor Jesus é educado. Ele bate na porta do seu coração, como nós cantamos aqui, né? Se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e vai cear com você. Se você não abrir, ele vai esperar um tempinho, vai bater de novo, até você abrir seu coração. Mas entenda algo, você tem um legado. Diga assim: eu preciso deixar um legado. Amém? Isaías viu o começo, né, do legado dele quando Uzias morreu. E legado, existe de nós responsabilidade, como eu disse, na construção, existe de nós investimento, existe de nós perseverança. Amém? O legado exige de nós algumas coisas que Deus não pode fazer por nós. Existem coisas que Deus pode fazer, né? Lógico, Ele pode todas as coisas, só que existem coisas que precisam vir de nós. Se você não disser para Ele: Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, Senhor, muda a minha história, muda, Senhor, a minha vida, muda a minha mente, irmão, depende de nós, né? E o Fernando falou aqui, depende de nós abrirmos nosso coração a Ele, abrirmos a nossa mente a Ele. Amém? Então o legado exige de nós responsabilidade, paciência. Você sabe que o legado exige, porque você está entendendo o que é um legado. Exige muita coisa. Uma coisa é certa: o legado traz muita alegria para nós. A nossa chamada não pode trazer para nós um peso, não pode trazer para nós tristeza, não pode trazer para nós ira. Amém? Se está pesado, se está difícil, é porque você não está sabendo administrar. Porque a obra do Senhor, o reino de Deus, ele não é peso para ninguém. Muito pelo contrário. Jesus disse: o fardo dele é leve, o jugo dele é leve e é suave. Sabe o que é jugo?
na roça, não sou da roça, mas estudando eu fui descobrir que era jugo. Jugo é uma madeira que se coloca no boi para puxar o arado. Né? Arado, aí eu já ensinei só até aqui, né? Arado. Aí o jugo é uma madeira a qual eles colocam o boi velho, né, junto com o boi novo. Quando o boi está bem velhinho, eles põem o boi novo para ajudar. E com todo respeito, Jesus é o boi novo que está ao nosso lado, para dividir o nosso jugo. Quando eles colocam o boi novo, né, do lado daquele boi, fica tão cansado, trabalhou a vida inteira, a carga é dividida. Então, com todo respeito, Jesus é o boi novo que se levanta do nosso lado e divide a carga conosco. Por que você às vezes não dá espaço para o boi novo? Ou vamos mudar e falar real? Porque às vezes nós não damos espaço para Jesus tomar e aliviar a nossa carga. Ficamos nos esforçando, nos esmerilhando, lutando contra nós mesmos. Porque quando você luta sozinho, meu irmão, aquele fardo, ele só vai ser peso, ele só vai sacrificar você, ele só vai sofrer. Chegou a hora de você chamar Jesus para caminhar do seu lado e tomar o fardo que você está carregando. Então, voltando para o legado, nós devemos entender que o reino precisa crescer. Por isso que Jesus disse: não fosse vós escolher a mim, mas eu escolhi a vós para que vós dê fruto, vosso fruto permaneça. O que Jesus estava dizendo? O legado traz crescimento no reino. O legado não é uma medalha que se pendura em uma estante. Muitas vezes nós pensamos que o legado é isso e nos perdemos nisso. Achamos que o legado é um diploma que se pendura numa parede. Achando que o legado, e que mais que é? Há uma lembrança, uma estátua, e não é. O legado é uma história, aonde os leitores são aqueles que estão do nosso lado e aqueles que vão vir após nós. Então temos que nos preocupar em deixar o legado, uma história, para que outros possam crescer no reino através da nossa vida, o nosso legado. Dando aqui. Então, nós devemos rejeitar o egocentrismo, como eu disse no boi velho, que não quer dividir a carga. Rejeitar o egocentrismo. Existe essa palavra? Existe, eu inventei ela agora. Mas eu acredito que existe assim. Egocentrismo. Tem pessoas que são tomadas por essa síndrome. Fiz agora se tornar uma síndrome. Tem pessoas que são tomadas por essa síndrome do egocentrismo, né? Pessoas só se preocupam com o ego dela, aonde na verdade, quando nós nos convertemos, o egocentrismo não pode reinar mais em nós. Porque o apóstolo sempre fala uma história do jovenzinho que queria ter Jesus na vida dele. Aí, mais um pouquinho só. Então, o apóstolo sempre fala essa história desse menino que queria que Jesus entrasse na casa dele. Só que quando Jesus entrou na casa dele, ele começou a fechar as portas do quarto, do banheiro. Ele pegou toda a sujeira que tinha na casa e jogou dentro do quarto. Aí Jesus falou assim: eu posso beber uma água? Só que ele tinha jogado todas as besteiraiadas dele lá dentro da cozinha. Não, Jesus, você pode entrar aqui na cozinha. Estava possuído pelo egocentrismo dele, né? Preso nos seus achismos, nos seus dogmas, não queria ser liberto. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele quer entrar em todas as áreas da sua vida. Ele quer entrar em todos os cômodos. Sabe aquela área qual você não abre para ninguém? Jesus quer que você abra para Ele entrar. E se você abrir e Ele entrar, Ele vai entrar com toda a educação, com um propósito. Então Jesus, quando vem na nossa vida, Ele vem com um propósito.
curar, restaurar e deixar o lugar limpo. Amém? Amém. Então, o legado. Amém? Guarda essa palavra. Legado. Você diz, então nós nos movemos e achamos que somos nós que temos a força, somos nós que temos o poder, somos nós que temos a ação, onde na verdade não é. Às vezes nós achamos até mesmo que é o nosso trabalho que nos prospera. Isso é um engano. Porque quem nos prospera é o Senhor. Se o trabalho prosperasse, tanto assim, né? Pedro naquela noite, ele teria pescado muitos peixes. Pescou a noite inteira. Se era um pescador. Né? Trabalhou a noite inteira e não pescou nada. Aí ao amanhecer, uma só palavra de Jesus, Pedro colheu o peixe de tudo quanto é lado. Então o segredo não está no seu trabalho. O segredo não está nas suas mãos. O segredo está na voz de comando de Jesus de Nazaré. Não é o seu trabalho, né? Não é, mas é o comando de Jesus. Não é o seu trabalho, mas Jesus só comando ordenou a ele que ele lançasse as redes. E ele pescou muitos e muitos peixes, tantos peixes que ele nem sabia quais eram. Jesus está aqui para dizer a você aonde você tem que lançar as suas redes. E você será surpreendido por um grande milagre de multiplicação em todas as áreas. Hoje é noite que Jesus mostrar para você aonde lançar as suas redes. Aonde está a colheita? Aonde está quando se pesca? Quando se planta, se colhe a colheita. Quando se pesca, se também sei. Uma dúvida. Mas enfim, ainda que seja peixe, você vai colher, porque Jesus está diante de você. Amém? O importante não é a semente, não é? O importante é que você vai colher e Jesus está neste lugar. Agora pode aumentar um pouquinho. Isso, só um pouquinho. Vamos fechar a porta. Então, finalizando, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá bom. Existem algumas bases de um legado de êxito, porque existem dois tipos de legado, né? Um legado de tragédia, né? Aquele legado que ninguém quer legar, né? Ninguém quer, mas existe, né? Aquele legado de miséria, aquele legado de podridão, de maldição. Existe esse legado também. Existe o legado de êxito, né? De alegria, que é aquele legado que você vai deixar. Amém? Eu acredito que você vai deixar um legado de alegria. Você vai deixar um legado de alegria. Meu irmão, se você vai deixar um legado de alegria, você tem que se alegrar. Meu Deus, como eu vou deixar um legado de alegria se eu não vou alegria? Você vai deixar um legado de unção, um legado de prosperidade, um legado de multiplicação, e tudo isso vai sair em você, porque ninguém dá aquilo que não tem. Sim ou não? Ou se você vai deixar, você precisa ter para deixar. Tem como eu deixar uma herança de 100 mil se eu não tenho 100 mil? Não tem, né? Só se no último dia eu jogar na mega e morrer, né? Mas mesmo assim não vai acontecer na mega. Então, existem algumas bases para o legado de êxito. Vou mostrar aqui algumas. É preciso renovar a mente. Irmãos, é uma guerra, mas você precisa renovar essa mente. É uma batalha. Olha, eu falo porque é difícil, mas não é impossível, porque Jesus está no barco. Quando ele está no barco, ele se levanta a tempestade, tem que se acalmar. Você precisa renovar a sua mente e olhar e ver o sobrenatural de Deus. Satanás tem trabalhado para nós nos pararmos, para nós paralisarmos, para nós desistirmos.
desistimos do nosso legado, desistimos dos nossos sonhos, desistimos da nossa chamada, desistimos de um monte de coisas. Quantas coisas que vêm no trabalho durante o dia para que você desista? Então, é por isso que nós precisamos renovar a mente. É preciso usar a fé através da ousadia, usar a obediência, né? Porque quem não obedece não tem direito a legado. Tem que obedecer, ser fiel ao Senhor, aos líderes, à obra, ao reino. Só deixa legado quem é fiel aos líderes, quem é fiel ao Senhor, quem é fiel à palavra, quem é fiel. Então, nós precisamos ser fiéis ao Senhor para deixar os legados de êxito e principalmente se munir de todo o amor que vem do Senhor. Só deixa legado aquele que ama. O amor precisa reinar em nós. Amém? E o amor, ele é trabalhado através de relacionamento. É incrível, porque em um século como esse, um mundo tecnológico como esse, onde você tem a oportunidade de ter 3, 4, 5 redes sociais, não é verdade? Fazer merchan, mas existe aí o WhatsApp, Facebook, blá blá blá, um monte de Twitter, um monte de coisas para as pessoas terem relacionamento. Onde, na verdade, a maior ferramenta de relacionamento é o amor. As pessoas tem gente que tem Face, tem blá blá blá, um monte de coisa, mas tem um amor entre elas, e aí ele consegue se relacionar, né? Coitado, não tem amor, aí tem 2 amigos no Face. Tem um site de propaganda e o Face agradeceu ele por ter criado a conta do Face. Então, precisa ter amor. Quando nós amarmos o reino, as vidas, a obra, meu irmão, é tão maravilhoso o reino de Deus, não é difícil. Não é? Não é difícil, também não é possível. Então, quando nós amarmos, nós temos que ame muito mais. Porque então você viverá um legado de honra, de êxito, de lealdade, de fidelidade, de obediência. Lembra da construção? Se você pôr uma tinta barata, o que vai acontecer? Vai descascar. Se você pôr um telhado ruim, quando vier a primeira tempestade, a telha vai voar tudo. Então, o legado se constrói com materiais essenciais: amor, fidelidade, obediência. Amém? Então nós temos o legado. E o maior material, a maior essência desse legado ser deixado passar para frente é o amor. Então, se você não ama mais a obra, se você não ama mais a sua vida mesmo, tem pessoas que entram numa rota a qual elas não conseguem amar nem a si mesmas. Mesmo ela sendo egocêntrica, não consegue amar nem a si mesma. Né? E é o segredo de tudo, é o amor. É o amor que Deus plantou lá em João 3,16. Agora diz que Ele amou de tal maneira o mundo que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que você creia nele, para que você venha ter vida eterna. Deus não quer que você creia no seu carro, Deus não quer que você creia na sua casa, Deus não quer que você creia no seu emprego, Deus não quer que você creia um monte de coisa na sua conta do banco. Deus quer que você creia nele. Amém? Para que você não pereça e então você tenha vida eterna. Então, esse versículo vem trazer para nós o poder de viver o legado. Porque aquele que crê, ele tem direito ao legado de vida eterna. E aí, João 15, Jesus vem e diz: olha, creia, não foi você que me escolheu, eu escolhi você. E a sua missão aqui é a seguinte: vá, construa um legado. Vá, construa um legado. Né? Ele ainda diz aqui no 15:2: todo ramo que em mim não der fruto, não constrói um legado, ele corta. E todo aquele que dá fruto, aquele que dá, que constrói seu legado, ele limpa, né? Para que
produza mais fruto ainda. Então, se você até hoje já estava construindo o seu legado, Deus vai limpar para que você. Talvez você sonhava com o seu legado uma casinha da quadra. O seu legado vai ser uma mansão lá na aldeia da Serra. Amém? Com todo respeito, quem mora na casa da quadra, eu morava, né? Que era uma casinha de honra, amém? Mas eu digo que na visão no desejo de Deus é que você cresça mais e mais. Amém? Você não pode desistir do legado. Quando o Senhor falou comigo essa palavra, é um grande desafio para nós. É um recomeço todos os dias. Deus quer que você recomece todos os dias. Amém? É um recomeço, é uma reconstrução todos os dias. Para que então as pessoas possam olhar para nós e ver que nós deixamos um legado nessa terra. Eu não posso ser mais um. Eu preciso deixar uma história. As pessoas precisam, não para encher o nosso ego, mas para que um dia nós chegamos diante dele, porque esse dia vai chegar, quando nós chegar diante dele, ele vai dizer: mostra-me suas mãos, mostra-me suas obras. Ele vai requerer o legado nosso. Ele vai requerer, né? A Bíblia diz que ele vai repartir reinos. Ele vai entregar nós reinos segundo o nosso legado. Amém? Então, se você tinha parado, se você tinha desistido, ou se você estava pensando em parar e desistir, essa é uma palavra para você meditar e cuidar nela. E lembrar que você tem um chamado, que Deus te fez promessas. Lá no fim dessa mãe, Ele escreveu uma história. Será que a vida que você leva hoje é a história que Deus decidiu escrever para você? Essa é uma noite que nós nos vamos diante dele e dizer: Senhor, eu quero construir um legado de Deus. Eu não quero construir um legado de derrota. Amém? Existem pessoas que são conhecidas, estou terminando já mais um minuto, pessoas que construíram legados ruins, são lembrados até hoje. Um deles, Hitler, né? Quem mais? Dilma está construindo um legado aí, né? Ela está em construção, ainda dá tempo ela se arrepender, né? Mas se isso aí tem 4 anos, né? Eu creio que Deus vai fazer ela se arrepender. Mas existe um legado, né? E agora você imagina, irmãos, a pessoa sonhar, estudar, se projetar a vida inteira para ser um apresentamento superior e ser levado. Você, até com isso a gente consegue ser ministrado, né? Corremos o risco. Então temos que vigiar para que nós, quando chegarmos lá, onde nós nos projetamos, sonhamos, precisamos olhar para nós, da nossa boca, da boca das pessoas daqueles que estão debaixo do nosso mano, tem boas novas a falar de nós. Amém? Então, feche os seus olhos, pode ficar sentado. Em nome de Jesus. Vamos orar agora nessa hora. Acho que orar tem que ser em pé, né? Ai, vou sentar o tempo inteiro, vou colocar em pé. Né? Você acha que vai ficar sentado, né? Só que se ficar sentado, aí esse joguinho, esse negocinho tocando, aí a pessoa já falando de sonhos, a pessoa já, né? Vai dormir. Amém? Então, feche seus olhos. Nós vamos orar agora. Só quem vai cantar hoje aqui é os varão aqui, as varotas. Nós vamos orar. Amém? Você não vai cantar, você vai orar. Lembrando que essa palavra, que você colocar no seu coração, você vai orar. Para que o Senhor venha te ajudar a construir um legado de Deus. Meu Deus poderoso, toma as nossas vidas nessa noite, Pai. Toma o nosso coração, toma a nossa mente. Senhor, que nós venhamos entender, Pai, o propósito da nossa chamada. Oh, meu Deus, que todo aquele que entrou essa noite desistido, em situação de fracasso, oh, meu Deus, que o seu espírito de vida, de ressurreição, de restauração, venha sobre nós, Pai, de uma forma poderosa, Senhor.
mas é tempo de dominarmos essa revelação. Se nós temos um chamado, não é tempo de pararmos de desistir do fracassado, mas é tempo de olharmos para o futuro. Senhor, diga, Senhor, apaga o nosso passado, apaga, Senhor, as mentiras que foram semeadas. Meu Deus, por Satanás, o seu Espírito, mesmo em nossos corações, sonhos, metas, objetivos, Senhor, nós vemos viver para nossa chamada. Eu tenho um legado, eu tenho um chamado, Senhor Jesus. Toda mentira que foi semeada sobre o meu legado venha ser apagada agora, e que os sonhos do Senhor da minha vida venham ser realizados, que as ricas promessas do Senhor venham se cumprir em todas as áreas da minha vida. Senhor Jesus, não me deixa desistir, não me deixa parar, não me deixa olhar para o lado, mas me toma pelas suas mãos e me leva a conquistar um legado de reis. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor. Eu ia falar uma história que eu já falei aqui. E o Senhor me fez lembrar dessa história hoje. É um pouco engraçado, mas é edificante e gera algo no nosso coração. Joãozinho estava na escola e Joãozinho e a professora estava falando, né? Eu não acredito nessa história de que Jonas foi engolido por uma baleia. Isso é anticientífico, isso não existe. E Joãozinho ali intrigado, porque Joãozinho era crente, né? Fervoroso na presença de Deus. Ele intrigado, levantou assim a mão e disse assim: professor, eu acredito que Jonas foi engolido pela baleia. E quando eu chegar no céu, eu vou provar para a senhora. Aí ela falou assim: Joãozinho, e se Jonas não estiver no céu e estiver no inferno? Aí a senhora pergunta para ele, professor. Então vocês têm a convicção, ainda que as pessoas falem ou dizem alguma coisa contrária à palavra, temos que ter a convicção de que nós somos do céu, nós somos do reino de Deus. Amém?